Boa noite. Boa noite, Olá, Dani. professor. Tudo bem? A imagem está boa, o som está bom? Perfeito. E para o senhor? Não? Tudo ok. Vamos começar o bate-papo aí. Eu estou à disposição para responder tudo que vocês perguntarem. Que delícia, gente. Aproveita. Aproveita aí o pessoal que está entrando, aí pergunta o que eu puder esclarecer sobre saídas do corpo aí de forma bem aberta. A gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Ótimo, ótimo. Perfeito. Professor, eu posso tacar a primeira pergunta aqui? Vamos lá. Crianças. É possível ter projeção? Sim, mais fácil que o adulto, Dani, porque a criança, enquanto espírito reencarnado, está menos tempo dentro da matéria do que o adulto. Então, até os 7 anos de idade, a aura de uma criança é muito solta. Por isso que no ocultismo antigo, se dizia que o espírito só está totalmente reencarnado no corpo no 7º ano de vida. Por que se falava isso, Dani? Porque quando a criança nasce, dos 7 chakras principais, só tem 2 funcionando totalmente. Os outros funcionam parcialmente, que são topo da cabeça, para crescer a cabeça e o cérebro, e a base da coluna, para crescer o corpo, espichar, o sangue, a musculatura e os ossos. Do frontal até o sexual, eles funcionam parcialmente, vão ativando à medida que o tempo vai passando. O frontal, lá pelo 3º mês da criança, a criança começa a enxergar melhor. Então exige mais atividade frontal. O laríngeo, quando a criança começar a tentar falar, porque aí vai demandar mais energia aqui. O chakra cardiorrespiratório, por volta do 3º ano e meio, Dani. Por quê? Até essa idade, toda criança é muito egoísta, ela toma o brinquedo do outro, ela não tem noção de troca social. Do 3º ano e meio em diante, ela já divide o biscoito com a outra criança, brinca junto, quer dizer, começa a haver empatia com os outros, fora o pai, a mãe e o ambiente dela. O chakra umbilical, entre o 4º e o 6º mês, o que é quando o sistema de digestão está totalmente pronto. Quando a criança nasce, ela não pode consumir sólidos ainda. Isso é lá pelos 5º mês, 6º, quando o chakra umbilical dela vai demandar mais energia. E o último que ativa é o do baixo ventre, que é onde está a sexualidade humana. Até os 5 anos, o menino e a menina não tem ainda aquele pendor sexual bem definido. É entre o 5º e o 7º ano, por exemplo, eu posso dar um exemplo como menino que eu fui, que o menino olha para uma moça que passou, não sabe o que está olhando, mas está olhando. Então, pinta o instinto, né? Então, até o 7º ano, os chakras estarão a todas e, por isso, os parafusos energéticos, vamos chamar assim, estão mais frouxos. E é mais fácil a criança ter saída do corpo do que o adulto. Agora, a criança mistura com o imaginário infantil dela, que tem muita imaginação, e aí não dá para a gente filtrar o que ela lembra realmente, o que é da imaginação. Que interessante, professor. Eu tive uma experiência com 6 anos, e eu me vi em cima do meu corpo, e eu assustei, e eu vi a minha mãe, meu pai, e aí eu senti que eu fui sugada, né? E eu fiquei com muito medo daquilo. Foi quando tudo começou e comecei a esconder. Então eu escondia, né? Eu tinha muito medo, mas falta de informação, né? E outra coisa, quando chega perto da adolescência, né, no período da puberdade, é uma verdadeira mutação hormonal que a criança passa se tornando adolescente para depois ficar completo como adulto. Então, uma tempestade hormonal, vamos chamar assim. E no caso do adolescente, os chakras de baixo, quer dizer, o da base da coluna, e o gênito urinário e umbilical, eles ficam muito aflorados por causa da sexualidade, que vai aflorando natural no jovem. Então é muito comum adolescentes também terem uma soltura energética que pode favorecer uma saída do corpo. E com um detalhe a mais, Dani. O adolescente ainda não constituiu casamento, ele não está num trabalho profissional ainda regular, ele não tem preocupação de contas a pagar, manutenção de relacionamento, criar filho. Então é claro que quando o adolescente deita, as preocupações são menores do que no adulto. Então o adulto deita e fica girando na mente em looping as coisas do dia a dia, uma conta para pagar, um problema no trabalho, uma crise existencial, pensar em alguma coisa, fica girando em looping e cai no sono assim. E aí o que acontece? Os laços energéticos se afrouxam quando o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Então a tendência é que o chamado corpo sutil, corpo espiritual, ele flutue um pouquinho para fora do corpo, né? E ele tende a ir na direção daquilo que a pessoa dormiu pensando de forma inconscientemente. Como a pessoa dormiu pensando num monte de coisa do dia a dia,
Qual é a leitura inconsciente que o corpo astral faz? De que a pessoa pertence ao plano físico. Por isso a pessoa não sai de perto do corpo. Por isso aquelas imagens em livro de saídas do corpo, o corpo humano e o corpo espiritual por cima pairando. Por que a pessoa não foi para o plano espiritual? Porque ela está inconsciente, amarrada mentalmente nas coisas da vigília. Então uma das coisas legais para quem quer mexer com isso é, na hora de deitar, deixar o pacote de preocupações do dia a dia à parte, ler alguma coisa que trate de espiritualidade para que ela durma pensando naquilo. Principalmente se for algum livro de experiência fora do corpo. Amanhã de manhã, quando ela levantar, ela tem que esquecer tudo isso e prestar atenção na vigília, no trabalho e nas coisas do dia a dia. Agora, na hora de botar a cabeça no travesseiro, a pessoa está na borda entre esse plano e o outro pelo sono. E as pessoas não se preparam, elas deitam com o pensamento nas coisas do dia a dia. Então, elas não desligam. É como se ela tivesse que mudar a tomadinha, né? A fase, né? Girar, mudar o canal. As pessoas não fazem isso. De manhã tem que girar a chavezinha e prestar atenção no mundo físico. Na hora de deitar, desliga essa chave e pensa em algo espiritual, porque durante 7, 8 horas a pessoa vai estar predisposta. É claro que podem ocorrer experiências na meditação, num transe anímico, um transe mediúnico, um relaxamento. Mas o período em que a pessoa se permite mais tempo de relaxamento, Dani, são as horas do sono. Por isso que a maioria dos relatos de saídas do corpo, na literatura do tema, 99% praticamente é durante o sono, sobrando 1% para as outras possibilidades. Tem sentido, é? Porque a hora que você vai estar disponível ali, né? Deixa eu ver aqui as perguntinhas, professor. O porquê que em alguns desdobramentos que tenho antes de sair, tem um barulho parecido com turbina de avião? Ah, sim. É o seguinte. A gente tem um sistema glandular que é composto de 7 glândulas endócrinas. Tá? Pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Quando você fala endo, do grego por dentro, só há 7 glândulas que produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea. Daí você fala endócrina, ou seja, por dentro. A glândula mais alta do sistema é a glândula pineal, também chamada de epífise, onde ela fica no meio do crânio e embaixo dos 2 hemisférios cerebrais. Mais à frente dela está a glândula hipófise. A hipófise também é chamada de pituitária e a pineal é chamada de epífise também. Então, para cada um dos 7 chakras principais, corresponde a conexão com uma das glândulas do sistema endócrino. O chakra do alto da cabeça, o chakra coronário, a raiz dele atravessa o cérebro e incide em cima da glândula pineal. E o chakra frontal, a raiz dele vai incidir em cima da hipófise, embora muitos autores trocaram chakras e glândulas. É anatômica, a pineal está no meio, a hipófise está na frente. Então a pineal com o coronário e a hipófise com o frontal. Então, quando acontece um relaxamento, a tendência da aura da gente dilatada, né? Estufar um pouquinho, né? Como se a gente estivesse ficando maior do que o corpo. O que acontece? As bocas dos chakras também dilatam. Na hora que o chakra coronário expande a boca, lá no ponto raiz que está em cima da glândula pineal, vai haver uma descarga de energia. Isso vai parecer para a pessoa como uma turbina de avião dentro da cabeça. É um ruído intracraniano, não é no conduto auditivo, é no meio do crânio. Para outras pessoas parece uma carretilha rodando, para outros parecem estalidos, tipo pá! Para o outro vai parecer como algo rasgando. Varia, são ruídos dentro da cabeça, causados pela ativação da glândula pineal com o chakra coronário. Para ela se acostumar com isso, que eu também tenho isso há anos, isto é normal, só que está mal explicado, né? Não tinha muita informação antes sobre isso, mas é ruído intracraniano. E é necessário ouvir algum ruído ou não? Pode ser feita a projeção? Não. São características, né? Porque uma pessoa vai ter a tendência de ter esse tipo de som. A outra vai ter a tendência de acordar paralisada e não conseguir se mexer. A outra vai ter a tendência de ter um estado vibracional, ondas de energia por dentro. É temperamento e característica das pessoas. Nunca é igual de um para o outro. Agora, quando você, por exemplo, lê muitos livros sobre o tema, você percebe uma condição média na maioria dos relatos, mesmo eles sendo diferentes. Você vê que tem um padrão médio. E o padrão dos ruídos dentro da cabeça varia de pessoa para pessoa. Agora, são ruídos dentro do crânio, não no canal auditivo. Então, são ruídos intracranianos. São normais. Entendi. Vamos lá para a próxima pergunta.
É possível que uma pessoa que nunca tenha tido experiência viagem astral desenvolva a técnica? Olha, possível agora se vai dar certo, vai depender das características da pessoa, Dani. Como qualquer outra área, você vai falar assim para mim, Dani, é possível ativar os chakras? Fala, mas vai depender de uma série de condições. O outro vai perguntar, é possível desenvolver clarividência? Mas vai depender de uma série de condições. Os potenciais são latentes de toda pessoa, independe de raça, credo ou cultura. Agora, por temperamento ou maneira de sentir as coisas, cada um leva de um jeito. Então, deixa eu dar um exemplo. Para quem quer mexer com saída do corpo, o medo liquida tudo, porque o medo acelera o batimento cardíaco. Então, alguém que quer mexer com isso tem que entender que isto não é sobrenatural, isto é natural e estava mal explicado. Qual é o primeiro passo? Estudar o tema. Não vai tentar algo que a pessoa não sabe ou porque deseja ter aquilo. Primeiro lugar, pé no chão. Uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então, estudo de livros sérios sobre o tema. Muita gente hoje frequenta sites na internet, blogs, canais do YouTube, Facebook, Instagram. Não é o ideal para alguém que queira aprofundar. Imagina, Dani, você vai fazer um curso de uma área que você quer, você vai ter que pegar os livros principais daquela área e aprofundá-los. Toda área tem a coluna mestre daquela linha. A saída do corpo é a mesma coisa. Então, tem autores sérios. Lá no meu site, que é ippb.org.br, tem um monte de sessões de saída do corpo e tem uma seção de bibliografia onde eu indico os melhores livros. Né? Eu coloquei em vermelho, que são os ideais para a pessoa aprofundar. Literatura séria, porque hoje em dia a pessoa vai gastar dinheiro com um livro, não vale a pena pegar uma coisa superficial, e sim algo que aprofunde. Tecnicamente, qualquer um pode. Agora, se vai conseguir ou não, vai depender de um monte de coisa. Dani, as pessoas têm bloqueios horríveis, inconscientes, às vezes culturais, desde a infância. Medo do invisível, que vem lá do medo da cuca, o velho do saco, o fantasma, o lobisomem, o vampiro, o diabo. As pessoas estão encalacradas de medo e muita gente ouviu falar dos supostos mitos, né, das saídas do corpo, tipo assim, alguém pode ir e não voltar, pode entrar uma entidade no corpo da pessoa e não voltar. Tudo balela, conversa fiada, porque eu sempre brinco com o seguinte, se saída do corpo matasse, não existiria um livro de saídas do corpo, porque os autores teriam morrido e não teriam escrito nada. E muitos dos autores dos livros de projeção astral chegaram a uma certa idade, provando que isso não mata. Mas o que mata a gente? Estar dentro do corpo vai nos matar um dia. Então não é sair do corpo que vai causar a morte. É a morte que um dia vai forçar a gente a ir para fora do corpo na hora certa. Agora, até lá, podem existir experiências fora do corpo temporárias, são essas que a gente está falando. Perfeito. Qual a ligação de regressão com a apometria? Embolou tudo aí, tá? Eu não entendi a pergunta. Veja bem, a regressão de memória é chamada tecnicamente retrocognição. Retro do latim atrás, cognição como conhecimento. Então, conhecimento anterior. Se você fechar os olhos aí, Dani, e lembrar do dia de ontem, o dia de ontem está no passado. Então, é uma retro que você está fazendo na sua memória. Você está retroagindo na tua memória para o dia de ontem. Aí eu te falo, você está tendo um fenômeno retrocognitivo, que é lembrar do dia de ontem. Você fecha os olhos, lembra da tua infância. É uma retrocognição. Você fecha os olhos e lembra de algo que é de outra vida, é uma retrocognição, ou seja, regressão de memória. Então, a regressão não tem a ver com a saída do corpo, porque é um fenômeno da memória física ou a memória anterior. Agora, muitas vezes, num relaxamento, durante uma indução para uma regressão, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também se alteram. Isto pode causar uma soltura do corpo astral como efeito colateral. Talvez seja isso que a pessoa perguntou. Agora, por outra via, uma pessoa pode sair do corpo e ter uma memória de vida passada fora do corpo. São dois fenômenos distintos, mas que eles podem se entremear em algum ponto. Agora, eles são independentes entre si, mas às vezes eles podem estar juntos. Perfeito. Vamos lá. Não sei se isso aqui eu vou conseguir. Deixa eu ler, porque acho que está cortando. Oi, Wagner, eu tenho projeção semanalmente. Muitas vezes vou no astral para a casa dos meus pais. Aconteceu essa noite. E eu vi meu corpo físico na casa deles, como se eu estivesse dormindo lá. Por que isso acontece?
Eu estava super lúcido. Fenômeno de memória. É muito comum, Dani, as pessoas na saída do corpo, às vezes por um pendor inconsciente, buscar a casa dos pais ou a casa onde cresceu. Por quê? Naquela época, a gente criança, qual era a segurança da gente? O colo da mãe, a segurança do pai, o ambiente onde a gente cresceu. Para a criança, isso marca muito. Então, inconscientemente, o corpo espiritual busca a segurança de outrora, por uma fase da vida da pessoa, uma coisa inconsciente. Então, pode acontecer da gente se ver no ambiente onde cresceu, ou ambiente onde os pais ou pessoas que nos criaram, né, a gente voltar àquele ambiente. É uma questão da segurança, tipo assim, né, no momento há uma turbulência na vida. Então, inconscientemente, a pessoa busca o momento dela de segurança quando estava no colo do pai, da mãe, na casa onde ela cresceu. E é também normal que a mente plasme formas mentais a partir daquela época. Então, na hora que a pessoa se vê perto dos pais, a mente dela pode projetar a imagem do corpo dela deitado como a segurança. Então, isso é muito mais comum do que se imagina. Interessante, entendi. Isso já aconteceu comigo várias vezes, mas também não sabia. Entrou. Comente sobre como pedir ajuda aos amparadores espirituais para a saída. Olha, tem que primeiro ver, por exemplo, amparadores. Cada tradição chama presenças espirituais positivas por nomes diferentes. Guias espirituais, mentores extrafísicos, amparadores extrafísicos, protetores astrais, auxiliares invisíveis, os nomes são os mais variados possíveis, tá? Então, aqui no Brasil, principalmente na área espírita e da Umbanda, ficou meio que um ranço oriundo da parte cristã original, tipo, aqui, o anjo da guarda, cada um teria um anjo da guarda, na visão vinda judaico-cristã. Então, quando o espiritismo surgiu no século XIX, e a Umbanda, a partir de 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro, a figura do anjo passou a ser a figura do guia, alguém extrafísico, protetor. Então, esta maneira que as pessoas têm de ver varia de pessoa para pessoa. Tem desde a pessoa que considera o amparador ou guia como um cristão consideraria o anjo da guarda, ou seja, só para pedir proteção, tá, de forma totalmente passiva, até aquela outra pessoa que pode ter uma visão proativa e diz assim, eu também sou um espírito, só que eu estou encarnado. Só que eu tenho entes queridos do outro lado que sequer eu me lembro de vidas anteriores ou do período antes de eu descer para essa vida. Então, eu vou fazer uma conexão com eles para eles me ajudarem numa saída do corpo. Eu trabalho aqui, aprendendo a relaxar, expandindo minha aura, trabalhando os meus chakras, e vou deitar e ergo o pensamento pedindo a eles que durante o sono me levem para estudar, para trabalhar só para coisa positiva. Então, Dani, isto é legal de uma forma proativa. Muita gente criou a seguinte condição, deita e fica assim, tipo antigos espíritos da luz, como se fosse o Thundercat, lembra? Antigo, né? O Monra pedindo. Então, antigos espíritos, eu estou aqui e não faz nada, não vai adiantar nada, porque pode ter 1 milhão de mentores perto dela, se o metabolismo não estiver relaxado, se as ondas cerebrais não descerem, se ela tiver com medo, não vai adiantar nada, nem Buda tira ela do corpo. Não. Se ela tiver encalacrada com medo, porque a aceleração. Então, a maneira certa é, faz a sua parte, você que perguntou, leia algo antes de deitar sobre o tema, medita um pouco, tá? Para estabilizar suas emoções e pensamentos, pulsa um pouquinho de luz nos teus chakras ou na tua aura, ou como você quiser, ergue o pensamento ao plano espiritual, não por dependência, e sim de forma proativa, e pede, olha, eu estou estudando aqui embaixo, estou fazendo tudo que eu posso. Se vocês puderem dar uma forcinha aí, eu agradeço. Ou seja, mas a pessoa trabalhando junto. Porque do jeito que muita gente aborda, fica só esperando, e aí não vale. Acredito que a pergunta dele é no sentido esse. Ele está estudando o tema e gostaria de ter uma ajuda. Então esse é o caminho certo. Tem que fazer a nossa parte aqui. Eles vão fazer a deles. Agora tem uma coisa legal, Dani, que muita gente não nota. Uma pessoa é jovem, começa a ter saídas do corpo espontâneas. Inicialmente ela não vai ver nada, ela vai atravessar a parede, vai ver a casa dela, a rua, às 3 da manhã, não vai ver nada espiritual. Ela começa a frequentar algum lugar, seja lá onde for, um lugar que seja da luz e que goste de algo espiritual. Na minha visão universalista, não me importa o lugar, importa o caráter das ideias e o que a pessoa está fazendo ali, não me importa a linha. Se aquilo é do bem, melhora a pessoa, faz o bem para os outros e melhora o caráter dela, não me interessa que linha seja espiritual,
seja lá qual for, ela está crescendo ali. Naquele local, existe uma atmosfera espiritual das atividades daquele grupo, a chamada egrégora do ocultismo, um campo energético relativo àquele trabalho. Ali tem amparadores que trabalham ali. A pessoa antes não os conhecia. Quando ela começa a frequentar e participar, eles começam a reconhecer a assinatura energética dela. Quando ela vai para casa dormir, eles podem ir depois da reunião e manipular a energia, porque agora conhece, e ajudá-la numa soltura. E mesmo nas outras noites. Então, o que acontece? Se a pessoa sabe disso, ela agora tem um outro grupo superintendendo as saídas dela, não no nível pessoal, mas no nível de trabalho. Talvez seja o caso dele. E aí ele fala, ó, galera, eu estou aí predisposto para continuar os trabalhos do bem do lado de lá. Isso sim também é legal. Aí a pessoa teria a interação de um outro grupo diferente, que é lá do lugar onde ela vai. Isso pode otimizar as saídas do corpo dela também. Que legal. Ótimo, perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida minha aqui também, professor. Acontece às vezes comigo, muito quando estou em meditação, do meu corpo eu tenho a sensação dele inflar. A sensação que minha mão está desse tamanho, que eu sou gigante, do tamanho da Terra. Isso é questão de meditação dos chakras, da aura? Não. É projeção? O que é? É o seguinte, eu vou dar um exemplo que é mais fácil para todo mundo entender. É o exemplo que eu sempre uso. Pessoas que aplicam energia com as mãos, Dani, o reikiano, o curador prânico, o passista espírito da Umbanda, o cara do Jorei, qualquer um que trabalha passando energia com as mãos, eventualmente vai falar o seguinte, olha, eu estava passando energia, me deu uma sensação que minhas mãos ficaram grandes. O que está acontecendo? O fluxo de energia pelo chakra das mãos e das pontas dos dedos dilata a aura das mãos. Vai parecer que a pessoa está com duas mãos grandes, mas a mão física não cresceu. Foi a aura das mãos. Ocorre que a pessoa deitada, Dani, com metabolismo baixo, as ondas cerebrais, vai dilatar a aura inteira. A sensação é que você está estufando. Isto é normal. É uma ampliação da aura no momento em que o metabolismo está ficando mais baixo. Se a pessoa ficar quietinha, dar um comando mental de flutuar, ela pode ter uma experiência fora do corpo usando essa dilatação. Os parapsicólogos franceses chamaram isso aí de ballonnement ou ballonnement, a sensação que você está virando um balão energético. É um dos sintomas clássicos que antecede uma saída do corpo. Agora, esse tipo de sintoma é muito comum com médiums em geral, na hora de uma reunião mediúnica, seja na Umbanda, seja no Espiritismo ou no Candomblé. A pessoa está ali, em pé ou sentada, e o guia vem, mexe na energia dela, a energia dela dilata antes do fenômeno mediúnico. E como já falei, comum para curadores que usam as mãos e pessoas que trabalham chakras também, Dani, às vezes a boca de um chakra também dilata, por exemplo, só o frontal, ou só da cabeça, ou só o peito, localizado, uma dilatação localizada. Tá? Atletas podem ter isso nos chakras das plantas dos pés, parecendo que os pés estão ficando grandes. Então pode haver o ballonnement geral, pode haver o ballonnement das mãos e o ballonnement das bocas dos chakras. Em todas essas situações, vai haver a sensação que é um estufamento energético. É normal. Entendi, perfeito, grave, professor. Vamos ver aqui. Gente, eu pedi para vocês colocarem aqui no balãozinho, que fica mais fácil para a gente ver, porque senão a gente vai perdendo, as demais elas vão subindo, tá? Dani, até uma tarja preta com a pergunta, eu acho que ela está cobrindo metade do meu rosto, quando aparece a tarja preta com a pergunta. Só para mim isso. Isso, aí agora sim sumiu, tá? Perfeito, eu pensei que fosse só para mim isso. Fizeram uma pergunta aqui, professor, que já subiu, mas eu achei interessante ela. Vocês também estão vendo? Agora tá melhor? Eu pensei que fosse só para mim aquela tarja. Tá, sumiu a tarja. Sumiu? Qual a diferença de sonho lúcido e projeção? A diferença é clara, um é sonho, a outra é saída do corpo. O sonho lúcido é um sonho em que a pessoa se vê dentro de um enredo onírico e ela fala assim, eu estou sonhando, mas ela continua sonhando, não escapou do sonho. O sonho é uma construção mental, ele é virtual. Normalmente a pessoa não tem consciência de que está sonhando, porque o sonho é um estado alterado durante o sono, normal para destravasar tensão do cérebro, todos precisam sonhar, é uma coisa do próprio cérebro descarregar a tensão psíquica. No sonho, a imaginação é muito forte, a pessoa não tem noção de espaço, ela não sabe se está em cima, embaixo, ela não tem nem noção de identidade. Um armário vira um tigre, que vira um elefante, em segundo é uma zona. Quando a pessoa passa a ter um sonho lúcido, ela fala assim, o armário vira um elefante, eu acho que eu estou sonhando. Ela continua sonhando, mas o armário continua sendo elefante. Quer dizer, ela não escapou do estado alterado, ela só está tendo algum nível
de consciência durante o sono. Chama-se sonho lúcido. Quando há uma saída do corpo, a pessoa delibera como nós dois estamos deliberando agora. Eu sei que esquerda é para lá, direita é para cá, eu sou o Wagner, você é a Dani. Você tem a sua identidade. Você tem noção de espaço. Você fala assim, meia hora atrás eu estava relaxado, você tem noção de tempo. Entendi. No sonho, você não tem noção de tempo, não tem noção de espaço, e as imagens são dotadas de alta plasticidade. Tudo muda em segundos, enquanto que na saída do corpo você pode fixar alguma coisa. Então, há uma diferença. O problema, Dani, é que as pessoas estudam um pouco saídas do corpo e também estudam um pouco sonhos, porque tem várias abordagens de sonhos, desde a psicanálise, desde a medicina, desde o xamanismo antigo, o ocultismo, tem um monte de abordagens sobre sonho. A gente sabe que o sonho tem muito conteúdo simbólico, mensagem do inconsciente, inclusive, tem sonhos que se referem a coisas de vidas anteriores, emergindo durante o sono. Então, o que acontece? Para alguém entender a diferença entre sonho e saída do corpo, ela tem que estudar os dois temas para ver a diferença. As pessoas não fazem isso. Muita gente me pergunta, na maioria das lives, e não tem embasamento, porque ela não sabe direito nem o que é um sonho, o que são ondas cerebrais, o que está acontecendo na bioquímica cerebral dela quando ela está sonhando, que é diferente de uma saída do corpo. Eu tenho recomendado, em todas as lives que eu faço, que alguém pergunta isso, um livro excelente que se chama O Oráculo da Noite, da editora Companhia das Letras, do Siddhartha. Tá? Oráculo da Noite. O livro é a melhor obra publicada no Brasil sobre a questão do sono, mapeado nos laboratórios do sono, que hoje existe. Então, a bioquímica cerebral, como é que os sonhos ocorrem, que tipo de ondas cerebrais. É por aí que a pessoa tem que começar a pesquisar o arcabouço dos sonhos acoplados ao sono, para depois tentar comparar com uma saída do corpo. Agora, existe um fator que pode misturar tudo, Dani. Você tem uma experiência fora do corpo consciente. Quando você volta e encaixa no corpo, você apaga. Do momento que você apagou até horas depois, quando você acordou, o cérebro produziu vários sonhos nessas horas. E aí mistura a memória da saída com essa mistureba de imagens de alta capacidade dos sonhos. Quando a pessoa retorna, fala, o que foi o quê? Aí não vai dar para separar. Talvez por isso ela tenha perguntado. Mas para ter embasamento, para saber filtrar, precisa estudar os dois temas, a saída do corpo e o sonho, para poder intercalar um no outro e ter a medida de filtragem correta, porque pode haver essa mistura de memórias do sonho com uma projeção, mas são duas coisas diferentes. Saída do corpo não é sonho, e o sonho ocorre dentro do cérebro. A saída do corpo é para fora do cérebro. Perfeito. E vale também sempre ressaltar, né, professor, que não é por curiosidade, né? Sim. A questão toda, muita gente aborda as saídas do corpo sem profundidade. Eu não estou dizendo que é errado ou certo, não tem que ficar julgando nada. Mas como eu trabalho com isso, eu vou puxar para profundidade. Não é uma questão de uma saidinha à toa para qualquer tolice do ego da pessoa. Isso é uma fresta aberta para o plano espiritual que quebra o medo da morte na mente dela, mostra presenças que já passaram daqui para lá, vivas em outro plano, coloca a pessoa em xeque diante dela mesma e ela questiona um monte de coisa, muda muita coisa. Então, quando há profundidade nisso, quando a pessoa encaixa de volta, muda a maneira dela de enxergar as coisas, não de forma religiosa. Eu estou falando de experiência real. Por exemplo, alguém que tem uma saída do corpo, encontrou um parente desencarnado, nunca mais ela vai no cemitério, Dani. Porque ela sabe que o parente não está lá, ele está em outro plano. Isso não significa que você está desrespeitando o corpo que um dia abrigou, não é isso. A questão é prioridade. Eu gostaria de dar um abraço no meu avô desencarnado. Não vai ser no cemitério que eu vou conseguir isso. Se tiver uma saída do corpo, pode haver um abraço. Então, é nesse sentido, sempre que eu falo isso, tem alguém que não entende, fala, ele falou que a gente não pode ir no cemitério. A pessoa pode ir onde ela quiser, mas ela precisa ter coerência. Alguém que está estudando saída do corpo, a questão do cemitério se torna ridícula. Deixa eu dar um outro exemplo. Alguém que é médium. Você já imaginou um médium que lida com o mundo espiritual, quando morre alguém ele fica de luto, sabendo que ninguém morre? Então, eu falo isso, vai ter alguém que fala assim, mas isso era a opção do outro. Sim, mas a opção que não bate com o que a pessoa está falando. E outra, como é que você vai confiar num médium que quando morre alguém que ele ama, ele desaba e chora mais do que o materialista? Como é que você vai confiar em alguém que mexe com saída do corpo e fala assim, vai para o cemitério e visita o cadáver? Não, você vai falar, sai do corpo e vai visitar a pessoa real. Agora, não significa que você esteja desrespeitando as crenças da pessoa. Eu estou falando de saída do corpo. Isso muda muita coisa. E outra coisa, deixa eu dar um exemplo.
Dani, você está na tua casa, no escurinho do quarto. Você acorda de madrugada e pressente que tem algo invisível no quarto. Vai te bater medo. É medo desconhecido. Você vai lá e acende a luz, porque com a luz acesa você vê que não tem nada a te dar segurança. Acontece que se for um espírito e você acender a luz, ele não sai do quarto porque você acendeu a luz. Mas você vai lá e acende a luz. Deixa eu dar outro exemplo. Cobrir a cabeça. Aí tem uma entidade que deixa eu cobrir a cabeça. Cobrir a cabeça não tira o espírito do quarto. Nessa época que está frio, o espírito atravessa ficando quentinho lá dentro. Mas a pessoa vai cobrir a cabeça. Então, o medo deixa as pessoas fora da razão, do bom senso. E outra coisa, você, por condicionamento cultural, vai subir todo aquele medo desde a infância. O velho do saco, o diabo, o não sei o quê. Isso tudo reflui se você não combater isso com discernimento daquilo que você está estudando. Por exemplo, uma pessoa vê um espírito aqui. Na visão dela, o que ela acha? Que o espírito saiu do cemitério, pulou o muro e veio no quarto dela? Não, esse espírito vive no plano espiritual, numa comunidade extrafísica e veio de lá para cá. Ele não veio do cemitério, não veio de uma casa mal assombrada, ele não abriu caixão nenhum para sair de lá e vir te visitar. Mas tudo isso, na mente da pessoa, reflui de forma inconsciente. E quando a pessoa vai ao cemitério e estuda isso, ela reforça esse medo, porque ela põe o foco no corpo físico e não no corpo espiritual. Em se tratando de saída do corpo, você está falando do corpo espiritual. E médiuns e estudantes espirituais sabem disso, mas fica só como conhecimento intelectual, não vem para o coração e não vira atitude. Por isso que eu falo bem direto desses temas, porque como eu trabalho com isso, eu estou esclarecendo o tema. Tem coisa que não bate. Deixa eu te dar um exemplo para entender melhor. Você está com um problema pulmonar, tá? Sei lá, pneumonia. Você vai num pneumologista. E você é fumante, vamos supor isso. Você chega lá, o pneumologista fica 1 hora te doutrinando que você não pode fumar. E aí você descobre que ele é fumante. Isso. Você vai confiar? Exatamente. Ele não tem moral nenhuma para falar com você, para parar de fumar. Tá, você está bebendo muito, vai no gastroenterologista. Ele passa 1 hora te pedindo para não beber e você descobre que ele é alcoólatra. Então, a mesma coisa. Você tem um estudante espiritual que passa 1 hora falando de saída do corpo, vida após a morte. E aí depois você descobre que a mãe dele morreu, ele fez um escarcéu danado. Não dá para confiar. Então, eu estou falando muito claro, não é por arrogância, é conhecimento e discernimento aplicado. Não é só doutrina na cabeça ou acreditar nas coisas. Quando alguém fala assim, Wagner, você acredita nisso? Não, eu tenho certeza. Porque o acreditar é uma coisa cultural da mente. A certeza vem de dentro da gente. No último dia de finados, o cemitério estava cheio de gente visitando o cadáver, gente que diz acreditar em vida após a morte. Agora, alguém com certeza jamais iria, porque a certeza não deixaria dúvida. É verdade, tem razão. Professor, fizeram uma pergunta aqui, que toda vez que ela fica doente, ela, com gripe, né, a Sheila fez essa pergunta, ela tem muitas saídas do corpo. Tem relação quando a pessoa fica doente? Tem relação, porque é o seguinte, a saída do corpo ela ocorre quando há queda do metabolismo cardiorrespiratório e a queda do padrão de ondas cerebrais, igual ao sono profundo. Pode acontecer num relaxamento ou num transe mediúnico em que a pessoa está num estado alterado. Na vigília, eu não posso sair do corpo agora e ficar conversando com você. Porque se eu sair do corpo, o corpo cai aqui sem eu dentro. O corpo não sou eu. O corpo é minha expressão. Eu saio, só fica aqui como um boneco de carne. Eu sou a consciência. Pensamento e sentimento é meu. Então, nesse caso, quando há uma doença, o que a doença faz com o metabolismo? Dani, faz o metabolismo ficar baixo, o efeito dos remédios pode causar isso, e tem pessoas que experimentam uma soltura energética maior da aura quando estão doentes, por isso o metabolismo fica mais lento. Que interessante isso. Nossa, fez muito sentido aqui também. Grata, Sheila, pela pergunta. Deixa eu ver aqui. Gente, são tantas perguntas, eu vou tentar selecionar aqui, pera lá. Vamos ver aqui, tem projeção. Gente, está cobrindo o rosto do professor? Agora está cobrindo, tá cobrindo o rosto. A tarja apareceu aí. Deixa eu ler a pergunta, então. Você põe a tarja e meu rosto fica no meio. Aí eu já tiro. Tenho projeções que mentores me levam em locais maravilhosos e inexplicáveis, mas também saio do corpo e fico rodeando no quarto em todo escuro. Espíritos malignos também têm o poder de carregar a gente, como os mentores fazem? Deixa eu tirar a tarja. Não, só em casos de obsessão, né, Dani? Em caso de obsessão crônica, o espírito está há anos na aura da pessoa, já está junto durante o dia, o tempo inteiro. Em condições normais é impossível.
Não tem como uma entidade sem a sintonia da pessoa, porque semelhante atrai semelhante. Muitas vezes, num caso de obsessão, ô Dani, por que a entidade encostou? Porque existe algo na pessoa que atrai a entidade e mantém a conexão. Então, uma entidade obsessora, ela não conhece a assinatura energética da pessoa. E entre o corpo astral e o físico tem uma série de filamentos que interligam. O cordão de prata, é um nome como se chama esotericamente. Uhum. O espírito desencarnado não tem esses filamentos, ele não sabe nem como é que eles foram tecidos no processo reencarnatório. Só mentores conhecem isso. Então, entidades pesadas podem puxar a pessoa no caso de obsessão crônica, não em condições normais. O que é condição normal? Uma pessoa tem qualidade e defeito e na média está tentando melhorar. Não tem como isso acontecer. Simplesmente não há sintonia. Então, a não ser casos crônicos de alcoolismo, drogas pesadas e obsessões violentas em que a pessoa permite a ação de uma entidade como se ela fosse uma marionete. Aí já são casos totalmente fora da média. Fora isso, pode perder o medo. É medo que ela está tendo. Agora, pode acontecer, nós moramos no planeta Terra. Aqui tem guerra, tem fome, violência, maldade, dela sair do corpo e ver uma entidade pesada, que está no bairro ou está já junto com o familiar dela, e ela vê, aplica a luz e passa a entidade para o outro lado. Agora, uma entidade dessa não tem como tirá-la do corpo. A pessoa sai do corpo porque o metabolismo está baixo durante o sono e as ondas cerebrais. É isso que tira a pessoa do corpo. Mentores podem vir e ajudar acelerando o processo, mas eles conhecem a energia da pessoa já de muito tempo. Uma entidade que vem, ela não conhece, a não ser que ela esteja obsidiando a pessoa há anos, aí ela já conhece. Então essa é a exceção que tem, que não me parece ser o caso dela. Entendi. Vamos ver aqui. Wagner, tenho tido nos últimos anos visões e sussurros sobre fusões de imprensa. E elas acontecem. Eu não entendi a pergunta. Acho que o professor daqui eu não estou entendendo também. Não dá para entender, gente. Para ela jogar a pergunta de novo aí, para clarear mais a pergunta. O que ocorre quando você está fazendo meditação e a sua pineal desperta, sua cabeça parece estar balançando e você sente arrepios? Tá, aí ela é o seguinte, devido a coisas da internet, houve uma certa inversão de informação. Não é a pineal que ativa. Cada glândula está ligada a um dos chakras principais. Quando o chakra coronário ativa, por repercussão, a pineal dá uma descarga. Não é o contrário, a pineal ativar. Ela sofre a ação da ativação do chakra coronário. É muito comum que as pessoas cometam esse erro. Falam assim, eu vou ativar minha pineal. Sim. Você não ativa a pineal, você ativa o chakra da cabeça. Sim. E ele incide nela e desperta o potencial energético. Sabe por quê? Espírito desencarnado não tem glândula pineal, Dani. Como é que eles ativariam? Mas eles têm chakra coronário. Eu liquido o argumento assim, usando o desencarnado tem chakra, mas não tem glândula. Então ele vai ativar o quê? O chakra do alto da cabeça, que é o que sempre se ativa e repercute na pineal. Então, quando ocorre essa ativação dupla do coronário na pineal, a aura da cabeça solta para os lados, soltando. E aí a pessoa às vezes está sentada meditando, parece que ela vai cair, ela dá um solavanco para se colocar. E algumas pessoas têm a sensação que está girando, que é a aura da cabeça solta por causa da pulsação de luz do coronário e a pineal em conjunto cria essa sensação. Se é na meditação, está normal. Correto. Perfeito. Comer carne atrapalha a saída do corpo? A saída para do corpo? Não atrapalha não. Outra coisa, Dani, a morte é uma saída do corpo, tá? Definitiva. Se comer carne evitasse que as pessoas saíssem do corpo, quem não comesse carne, quem comesse carne jamais morreria, porque jamais sairia. É só usar um argumento lógico. Agora, com isso eu não estou dizendo que a pessoa tem que comer isso ou aquilo. Cada um deve descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio. Eu não como carne vermelha, mas eu detesto ficar doutrinando os outros sobre comer isso ou não aquilo. Porque tem gente muito chata, Sim. que tende a criar doutrinação. Então, o que eu aconselho? Cuida do teu prato. Tá? Se você pensa que não pode comer animal, não coma. Se o outro gosta do bife, deixa o outro para lá. E não significa que um é melhor ou pior que o outro. Porque é o caráter da pessoa que demanda o que ela é. Eu conheço pessoas que comem carne e são pessoas de caráter excelente. E conheço pessoas que não comem carne e que são enroscadíssimas. E o oposto,
pessoa que come carne complicada e pessoa que não come carne maravilhosa. Não é a carne, é o caráter da pessoa, e cada um deve descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio. Se a pessoa fala, eu não quero comer carne, não me sinto bem, não coma, porque aquilo não faz bem para ela, ou, por exemplo, eu não gostaria que um animal morresse para eu viver, então não coma. O outro tem uma outra maneira de ver, deixa o outro ser do jeito dele e preste atenção no caráter. Não atrapalha. Agora, comer carne vermelha perto da hora de dormir é uma tolice, porque você estimula o metabolismo na hora em que ele precisava relaxar. É igualzinho, Dani. De manhã você toma um café, que bênção, né? Dá uma disposição. Mas tomar café perto da hora de deitar não é inteligente. Estimula o metabolismo na hora de relaxar. Para quem come carne vermelha, o que eu aconselho? Coma sempre no almoço e nunca na janta. Porque ela leva muitas horas para fazer o trato da digestão. E a pessoa comer um bife meio-dia não vai atrapalhar ela às 11 da noite. Tá? A questão é a hora em que a pessoa ingere. Agora, o que eu vou reafirmar, cada um deve seguir o que achar correto para si próprio, sem ficar julgando nada. O mundo é do jeito que é, existe matadouro, existe açougue, e o cara que trabalha no açougue não é vilão, é um chefe de família, está trabalhando. Eu não como carne, mas eu não vou jogar uma bomba no açougue e achar que o açougueiro é inferior a mim. Isso é uma besteira, porque quando eu estou achando que o outro é inferior, é o meu ego que está julgando e eu já estou pior que o outro, porque tem um julgamento em cima. Então, quem puder purificar a alimentação é melhor, uma alimentação mais leve para todo mundo, mas com saúde, Dani. A pessoa deve consultar o nutricionista, não o guru, não o médium, e não deve parar de comer carne por misticismo. Faz um processo inteligente. Consulta um nutricionista e fala, eu não consigo comer carne, eu não quero comer carne, mas me orienta um processo que gradativamente eu possa mudar a minha alimentação com inteligência nutricional. Eu conheci pessoas que, por amor aos animais, ou por outros fatores, paravam de comer carne e ficavam anêmicas. Outras ficavam zonzas, né? E aí tinham que, por motivo de saúde, voltar a comer um pouco de frango, um pouco de peixe, para poder aterrar. E conheci outras que pararam de comer qualquer tipo de carne e não sentiram nada e estão ótimas. Então não é uma coisa que você possa chegar e falar, todos devem fazer isso. Não. Observa o biotipo, seu jeito. Por exemplo, eu não vou pedir um estudante de yoga para comer um bife, mas eu não vou pedir um carregador de caixa no Porto de Santos para ele comer salada, porque a demanda dele de caloria é maior. Então, que as pessoas equilibrem a própria vida com a alimentação de acordo com o que elas fazem, mas sempre equilibrado e sem ficar de olho no prato de ninguém. Exatamente. Sempre quando volta... Vamos ver aqui, eu já tiro aqui a pergunta, professor. Sempre quando volto de um desdobramento, vejo coisas flutuando acima do meu corpo. Seria formas pensamentos? Vejo, por exemplo, flores flutuando. Tá. O mais provável, formas pensamento, né? As formas pensamento, quando a gente pensa algo, Dani, da aura da nossa cabeça, do nosso corpo mental, emanam formas daquilo que nós estamos pensando. O ocultismo chama de formas pensamento. Né? A teosofia, por exemplo. O ocultista chamava de formas mentais. O espírita de formas ideoplásticas. O parapsicólogo de formações psíquicas. Só que a literatura desse tema acabou pegando a literatura teosófica porque tem um livro chamado Formas Pensamento, do Charles Webster Leadbeater. E aí esse tema acabou pegando. O comum são formas pensamento girando em volta. Se são flores, muito legal. Às vezes, pode não ser da mente dela, mas da mente de um mentor que projetou as flores sobre ela como um simbolismo de um presente, como você dá para alguém que você gosta um buquê de flores. Então, isso também é real. O ruim é quando a pessoa sai, Dani, e fica dentro do campo energético do corpo e cheio dos caquinhos mentais dos pensamentos do dia a dia. Eu chamo de poluição mental. Ela está dentro de uma nuvem de formas mentais, tipo caquinhos de ideias, e isso tira a lucidez dela. Por isso que eu falei antes de deitar, dar uma limpada na mente para não ficar pensando em coisas do dia a dia. E também tem o lance da pessoa ir para fora do corpo, ela também fazendo formas mentais ou presenças espirituais projetando. Como ela está falando de flores, o mais provável é que alguém que gosta dela no plano espiritual projetou essas flores por cima. Tipo um mimo espiritual. Que legal. Que demais. Muito legal. É legal, né? Mentor que dá flores. Nossa, que Que bacana isso. Que lindo. Melhor do que aquela imagem que as pessoas ficam imaginando um mentor sissudo, passando doutrina, toda hora cobrando ela de alguma... Não, olha, eu te amo, toma essas flores, sabe? Isso é muito bacana. Você está falando de alguém que gosta de você,
Não é alguém que vem te enfiar uma religião na cabeça ou te cobrar um monte de coisa, não. É alguém que ama e torce por você e de forma lúdica fala, tá, essas flores aqui, porque você está fazendo um bom trabalho aí. Fica firme e seja feliz, sabe? Mentor amigo, não mentor carrasco. Perfeito. Sinto o chakra humeral pinicar muito. Teria algum significado? Amo demais as ações do professor. Mediunidade. O chakra humeral é um chakra secundário. Além dos chakras principais, nós temos chakras secundários nas mãos, pés, nádegas, baço, fígado e tantos outros pontos, tá? Tem um chakra secundário um pouquinho em cima do lado esquerdo do pulmão, e que esse chakra, quando está muito ativo, você vê que a pessoa tem características mediúnicas, ou seja, se chegar um mentor espiritual e conectar ali, é como se fosse uma tomadinha para uma mensagem. Ela já está com essa tomada ativada. 90% das vezes que o chakra humeral, que é esse ponto, está aceso, a pessoa tem um pouquinho em cima do pulmão esquerdo, tá? É mais para dentro. Eu tenho isso em imagens, mas aqui no Instagram não dá para mostrar. Quando há ativação desse chakra, são características mediúnicas. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ir num lugar ou não, porque a pessoa tem que definir isso por ela mesma. O lugar que agrada a um, o outro detesta, por temperamento. Então, o que eu aconselho a ela? Se está sentindo esse ponto pinicar, ela está sentindo energias em torno. Isso é captação mediúnica. Então, seria legal se ela desenvolvesse isso. Agora, mediunidade não dá para desenvolver sozinho em casa, porque depende de outros, os mentores. Enquanto que trabalhar os chakras ou a respiração é algo da pessoa, é anímico. Ela pode trabalhar os chakras em casa, mas a mediunidade não dá para fazer isso sozinho. Para um médium trabalhar sozinho, ele tem que ter trabalhado muitos anos em grupo e ter a segurança para depois fazer sozinho. Senão se enrosca todo porque não sabe como fazer. Então, eu indicaria para ela que ela experimentasse em alguns lugares que trabalham com a parte mediúnica e ver o que ela sente por temperamento. Tem alguém que se liga melhor na área espírita, o outro se sente melhor na Umbanda, sabe? E daí por diante, o outro se sente melhor no yoga, que não mexe com mediunidade, mas a pessoa se sentiu bem lá. Ela deve descobrir algum lugar legal que ela possa se sentir estável, equilibrada. Agora, pinicação do chakra humeral é característica mediúnica, com certeza. Que interessante isso, bem legal. Eu não sabia que tinha chakra humeral. Bem legal. Uma pessoa que saía muito do corpo e parou, pode voltar a sair? Pode, mas tem que ver qual foi a causa dessa parada. Isso é chamado de recesso projetivo, Dani. Deixa eu dar um exemplo geral, que não é o dele, é um exemplo geral. Um jovem, um rapaz ou uma moça, tem muitas saídas do corpo espontâneas. Chega a época do vestibular, fica focado só no estudo. O pensamento fica focado aqui, a pessoa perde as projeções. Porque ela está aterrada demais, porque ela está com o foco muito aqui. Uma mulher tem muitas saídas do corpo, ganhou um bebê. O primeiro ano do bebê é difícil para a mãe e para o bebê. Adaptação, toda hora a criança acorda. Então, esta mulher vai ter uma queda nas projeções dela, porque a preocupação dela, o foco é a criança. Então, algumas situações de vida podem causar esse aterramento. A pessoa fica mais fixada aqui. Nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego, muita gente está muito preocupada. E aí isso acaba travando um pouco a abertura para o lado de lá, porque o foco fica para o lado de cá. Ou uma pessoa que acabou de se apaixonar, por exemplo, né? Ou outra que acabou de se separar. Não dá para falar nada sem ver a energia da pessoa, porque tem vários fatores. Como que ela recupera isso? Leitura sobre saída do corpo na hora de deitar. Porque ela enche o cérebro dela com o que ela está buscando, e isso abre novamente esse potencial que vai emergir e contrabalançando as coisas do dia a dia. Se ele deitar e continuar pensando em coisas do dia a dia, não vai rolar nada. Leia, trabalhe em cima antes de deitar, tá? E aí a pessoa vai perguntar assim, quanto tempo eu devo fazer isso? O resto da vida, porque ela vai ter que dormir todas as noites o resto da vida. Vai deitar, lê algo e deita pensando naquilo. É a forma da pessoa recuperar isso. Ou, se ela souber, pulsar a luz dentro dos chakras na hora de deitar. Só que isso é mais complicado de eu explicar aqui pelo Instagram. Eu precisaria mostrar imagens, como é. Então, trabalhos de energia que a pessoa souber fazer também ajudam. Mas, de qualquer forma, não tem como falar sem ver, porque para cada um tem alguma coisa que está pegando. Aí tem que olhar na energia da pessoa.
Estou fazendo esses processos, professor, de ir acendendo os chakras, né, de baixo para cima. É ótimo isso aí. Excelente, excelente. E às vezes eu tenho insônia durante a noite, eu começo a fazer e acabo adormecendo. Mas é uma forma daquela minha mente aquietar e... Isso. Sabe o que acontece? Se você acostuma toda noite a pulsar a luz no seu chakras com calma, criar isso um hábito, quando você dormir, o corpo espiritual se soltar inconsciente, os chakras do corpo astral vão estar ativados. Isso melhora a lucidez. Porque nós temos um conjunto de chakras aqui e agora. Na hora que ocorre uma saída do corpo, os chakras da aura do corpo permanecem, enquanto que surgem os chakras do corpo astral. São os parachakras. Eles têm outras cores e funções, diferentes dos chakras daqui. Deixa eu dar um exemplo. O seu chakra cardiorrespiratório aqui está sempre no peito, né? Para controlar a respiração. Aí, Dani, você sai do corpo. Fora do corpo, você não respira. Então, para que um chakra cardiorrespiratório no corpo astral? Tem um lá, mas é para a parte do sentimento, porque respirar você não respira. Deixa eu te dar outro exemplo. O chakra da testa está sempre na testa. Na hora que você sai do corpo, o corpo astral é dotado de alta plasticidade, pode virar um campo energético. Aí desaparece a cabeça. Cadê o frontal? Então, é claro que os chakras do corpo astral são dotados de alta plasticidade. Quando o corpo astral muda, eles mudam junto. Enquanto que os chakras do corpo estão sempre na mesma posição. Testa, garganta, peito. São funções metabólicas, enquanto que os chakras astrais são funções espirituais realmente. Quando você ativa os chakras aqui, você está mexendo com um conjunto. Na hora que sai, já sai com um conjunto ativado, isso melhora a consciência fora do corpo. Ótimo, ótimo. E em várias lives, né, o professor ensina isso, no YouTube também, né, para quem quiser, gente. Tem, lá no meu canal, Wagner Borges do YouTube, tem uma série de 11 lives só sobre chakras, pra vocês terem uma ideia em sequência. Claro, e fora as partes sobre saída do corpo. É perfeito. Gostaria muito de sair do corpo de forma consciente. O professor já falou bastante sobre isso, né? Mas muita gente quer isso. Agora, sem estudar direito o tema, não vai adiantar. Exatamente. E outra, para fazer o que com essa saída? Entende? Tem uma série de coisas. A pergunta é muito vaga. Agora, eu vou dar uma pista para ela. Como é que uma pessoa quer ser lúcida lá fora se ela não é lúcida aqui dentro? Então, primeiro ponto, melhora a lucidez aqui. Isso se melhora estudando, trabalhando, correndo atrás. Isso de tabela pode melhorar a lucidez fora do corpo. E outra coisa, tem muita gente que acha que é deitar, ficar duro igual um poste, sair do corpo consciente e voltar. Não é isso, não. Existem vários níveis. Tem projeção consciente, semiconsciente, inconsciente e a mescla entre elas. Você pode deitar, Dani, e apagar e acordar fora do corpo. Você não viu a saída, mas você está consciente lá fora. Então, projeção consciente não significa que você, desde o início, está vendo tudo. Inclusive, porque o meio da experiência é o que vale. Tem gente que fala assim, eu queria sair consciente e ver meu corpo. O corpo a gente já está acostumado a ver toda hora aqui dentro. Sai do corpo, você vê o que não tem aqui. Imagina, Dani, você sai do corpo, abre uma luz. O que eu te falo? Entra nessa luz, é um portal, antes que ele feche. Aí você fala, peraí, deixa eu olhar meu corpo. E perde a passagem. Então, a projeção consciente tem vários graus. O importante é que durante o sono, no meio, ela esteja consciente, trabalhando e estudando. Não precisa dela ter visto tudo. Tem hora que você sai totalmente, você vê tudo, e tem hora que você desperta do lado de lá. E outros saem consciente e apagam logo depois da saída. Tem de tudo. E ela deve buscar consciência durante a saída, que é o mais importante. Da saída do corpo. Professor, tem a ver também quando a gente sai do corpo, quer dizer, não sei, quando a gente está dormindo daqueles, parece que caiu no buraco, tem a ver também com a projeção? É o seguinte, o campo energético da gente, quando a gente já está cochilando, o cérebro já está em ondas alfa. Então, ele solta um pouquinho para cima, uma polegadinha, faz isso aqui. Se você está deitada de barriga para cima e o corpo espiritual está ligeiramente assim, sem sair mais solto, daqui a pouco ele faz isso. Quando faz isso, você dá o tranco. Tá? É uma soltura parcial do campo energético que dá uma contração de repente, dá a sensação de falsa queda. Pode ser caindo para baixo, pode ser subindo, pode ser de lado. Isto é normal, tá? Pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, por experiência e por observação das pessoas que eu trabalho com isso, na maioria das vezes é mais fácil acontecer com alguém que já tem uma aura mais solta. Quem? Um médium, um curador, alguém que já tem uma soltura de energia, vai sentir mais o tranco. Não que os outros não possam ter, mas a incidência dos trancos nos médios é maior. A pessoa às vezes está sentada, cochilando, de repente, sentada no sofá. Normalmente já tem o campo mais solto. Pode acontecer com todos, mas acontece mais
com quem está com o campo mais solto. Eu estou colocando médium, não estou dizendo de linha X ou Y, eu estou falando de capacidade. A energia está solta, não importa a linha que a pessoa está indo. Até criança. A criança mais do que o adulto, porque a aura dela está mais solta. Eu percebo que dá vários trancos à noite. E o animal também dá. O animal, quando está dormindo, o cachorro, o gato, solta também e dá o tranco. Né? E os animais também sonham. Verdade, animal também. Interessante. Após retornar de projeção, me levanto, até consigo me locomover, mas continuo a ver com o plano extrafísico até voltar ao normal? Seria clarividência? Peraí, faz a pergunta de novo. Tá, vamos lá, deixa eu entender aqui. Ó. Após retornar de projeção, me levanto até conseguir me locomover, mas continuo a ver o plano extrafísico. A pessoa levanta, fica lúcida e continua a ver. Clarividência. É o seguinte, as nossas ondas cerebrais, o nosso cérebro emana 4 padrões de ondas elétricas, as ondas cerebrais. Beta, alfa, teta e delta. Beta é vigília. Quando a gente está cochilando, na ida do sono ou na volta, ondas alfa, um estado alterado. Sono leve, ondas teta, sono profundo, ondas delta. Então, às vezes, Dani, a pessoa acorda, mas ela está na borda, entre ondas alfa e beta. Entendi. Aí precisa tomar um café, tomar um banho. Tem gente que acorda e fala assim, quem sou eu? Aonde eu estou? Por alguns instantes. Aí toma um banho, aí o corpo ativa, ela está na vigília total. Então, tem algumas pessoas que, quando, mesmo levantando, ainda está um pouquinho mais para lá do que para cá. E aí tem flash de clarividência, mesmo já estando encaixado. Pode observar no caso dele, depois que ele tomou um banho, tomar um café, para as imagens, porque encaixou, porque está com a vigília completa. Que interessante. O fio de prata é incalculável a distância que ele pode percorrer? Por exemplo, abre um portal para uma outra dimensão. Como fica a elasticidade do fio? Então, o problema é que todo mundo que fala isso, faz essa pergunta, pensa que o cordão de prata é tipo um elástico que tem um limite, porque estuda isso sob o prisma de 3 dimensões daqui, altura, largura e profundidade. Veja, o cordão de prata é o seguinte, quando ocorre a saída do corpo espiritual, também chamado corpo astral, psicossoma, perispírito para fora, projetam-se filamentos da cabeça aos pés, porque a aura é inteira. E aí a pessoa está pairando, está ligada por um monte de fios energéticos, que saem de todas as partes, mas notadamente dos 7 chakras principais, os filamentos mais grossos. À medida que o corpo astral flutua, os filamentos se juntam formando um feixe. Esse feixe, à medida que a pessoa vai se afastando, a parte mais densa dele permanece próxima do corpo, enquanto que a parte mais sutil está agarrada na parte sutil que atravessa todos os objetos. Então a ponta que está na cabeça astral é hipersutil, e a ponta que está nos chakras aqui é hiperdensa. Então quanto mais longe vai, mais sutil fica, parecendo uma teia de aranha no ar. Daí o nome fio de prata, ou teia de prata, que é uma variação da expressão cordão de prata, que vem do Eclesiastes da Bíblia, né, do pregador, Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador fala que na hora da morte, rompe-se a corda de prata, e o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo, que por metáfora ele chama de cordão de prata. Por que cordão? Cordão é algo que liga 2 partes. Sim. Prata por quê? Porque brilha como a prata, porque é energia. Então, metaforicamente, ele chamou de cordão de prata, né? Em homenagem a ele, séculos depois, os ocultistas chamaram esse elo energético de cordão de prata. Mas, Dani, isso não é uma corda nem é de prata, não é de metal, não tem elasticidade como uma corda. É um feixe de energia. E energia não nasce nem morre, só se transforma. Então, quando o corpo astral vai entrar num portal, que muda a condensação, senão ele não passaria, o cordão de prata muda a condensação lá na outra ponta, enquanto que a parte grossa está toda cá embaixo, na ponta material. Quando a pessoa tem uma experiência próxima do corpo, 3, 4 metros, ela vê esses filamentos saindo ou da cabeça, ou do peito, ou da barriga. Quando a pessoa está longe, ela não vê cordão nenhum, porque aquilo é totalmente sutil, não é uma corda. O problema é que quando alguém tenta entender isso com um parâmetro daqui, vai perguntar, vai até quantos metros? Não tem isso. Tá? A passagem com um portal não significa, tipo assim, o portal colocou ela a 5 bilhões de quilômetros de distância. Não é espaço. Mudou ela de plano, não precisava esticar nada. É igual a televisão. Você mudou o canal, você não mudou a televisão de lugar, você sintonizou. O cordão de prata, ele altera a densidade. Quanto mais sutil, mais alto é o plano onde ele vai. Não é questão de distância. É questão se o cordão de prata está denso ou sutil. É isso. Boa. Peraí, gente, é muita pergunta aqui, pera lá, vamos lá.
Tem umas perguntas que estão iguais. Qual o livro que você indicaria, professor, para chakras? Estão perguntando aqui. Chakras, tem um livro que é um clássico, que se chama Os Chakras, da editora Pensamento, do Charles Webster Leadbeater. Tá? E um livro do Ramatiz, Elucidações do Além, do Ramatiz, os 3 últimos capítulos é sobre chakra e aura. É uma síntese muito boa. Pede o pessoal para dar uma olhadinha nos 11 programas de chakras que eu fiz lá no meu canal. E sobre saídas do corpo, tem vários livros. O meu livro, Viagem Espiritual, da editora Luz da Serra, seria um ótimo livro. Não, esse é o primeiro, é o outro. O outro que tem 60 imagens coloridas. Né? Uau, é um livro que é uma referência no tema aqui no país, junto com outros autores bons também, tem vários, e chama-se Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, editora Luz da Serra. Tá? É só procurar, é um livro com 58 imagens coloridas de saída do corpo, ele é ideal. Agora, é claro, tem vários outros livros. Eu estou indicando o meu por causa das imagens, que facilita o entendimento. Perfeito. Lá no meu site, ppb.org.br, tem um monte de imagens também sobre saídas do corpo e textos para as pessoas lerem lá, um monte, lista de livros. Tem mesmo, gente. Tem livros para download gratuito lá no site também. Tem muito material gratuito lá, né, professor? Sim, bastante. Tem muita coisa, gente. Quanto que a variação emocional influi nas projeções, recessos e rememoração? Olha, a variação emocional influencia em tudo, até a gente na vigília. Quanto mais cheia de emoção uma pessoa tiver, menos raciocínio, claro, porque a emoção ela turba o raciocínio, tanto que na lei humana, quando uma pessoa comete um crime passional, Dani, ela tem atenuante perante a lei, porque cheia de emoção ela não raciocinava. E um crime frio e calculado tem agravante segundo a lei, porque a pessoa estava de posse do raciocínio quando escolheu fazer aquilo. Então, mais emoção, menos raciocínio. Agora, eu não estou falando de amor, não estou falando de amizade, estou falando de emoção que turba. Raiva, picuinha, sabe, medo, são emoções que baixam o padrão de lucidez. Em oposição, sentimentos altos, como alegria, amor, podem elevar o nível de lucidez. Agora, por exemplo, uma pessoa está no estádio de futebol, Dani. Sabe, pega um daqueles caras bem machão, tá? Torcedor, sai um gol do time dele, ele entra numa euforia. Aí ele vai e beija o cara do lado, coisa que em condição normal ele não faria. Mas na hora da euforia, ele não raciocinou. É um exemplo, assim, um machão daqueles à moda antiga. Aí você fala, você beijou o torcedor? Não, não beijei. Beijou sim, na hora do gol que você nem estava pensando. Não, não beijei. Aqueles caras à moda antiga. Então, que não admite emoção. Então, aqui mesmo mostra que quando a pessoa tem, assim, arrebatada por medo, por euforia ou emoções em geral, ela perde o raciocínio. Uma pessoa pode ter um ataque cardíaco porque ficou eufórica. É um desequilíbrio. É diferente da alegria serena, do contentamento estar alegre com algo. Euforia tira a capacidade da gente raciocinar. Isto aqui vai acontecer a mesma coisa fora do corpo. Se a pessoa está fora, fica eufórica, ela perde a lucidez e cai para dentro do corpo, porque ela desequilibra a energia com a carga emocional. Com isso, eu não estou dizendo que alguém tem que ser frio igual um robô. Não, porque isso, inclusive, é impossível. Não dá para a gente pegar a emoção e entubar para dentro, que vai gerar problema. A psicanálise toda hora fala nisso, a psicologia, a própria psiquiatria. Entubar a emoção não é o lance, sim trabalhá-las, que é a tarefa nossa aqui nessa vida, que nenhum de nós é totalmente equilibrado emocionalmente. Tem coisa que você fica destrambelhado com alguma coisa, aí você luta com aquilo para tentar, mas não é reprimir, é transformar. E teve gente que eu conheci que tentava congelar as emoções e não congelava nada, porque você via que ela ficava irritada com um monte de coisa ainda, mas intelectualmente ela achava que tinha congelado. Então a gente tem que usar o corpo mental da gente para equilibrar a emoção. Equilibrar não significa reprimir, porque se você pegar alguém que estuda a parte espiritual e que não está rindo muito, tem algo errado com ela. Porque não é para ela ficar sissuda, é para ela estar feliz de estar mexendo com isso. Alguém que está bem porque gosta daquilo que faz. Ela tem que estar alegre, né? Então, muita gente reprimiu a emoção, congelou e achou que tinha equilibrado. Isso não acontece. Emoção exacerbada atrapalha a lucidez na vigília e também nas saídas do corpo. E outra, não dá para trabalhar a emoção usando só a inteligência. Senão, por inteligência, a gente já tinha equilibrado. A gente tem que somar inteligência e coração num equilíbrio para finalmente desenvolver algo melhor
o equilíbrio disso tudo, né? O problema é que a gente tenta usar a mente para controlar a emoção e dá problema, porque o intelecto não entende nada de emoções. E, ao mesmo tempo, se deixar o coração totalmente solto, a gente está louco. Então, o ponto de equilíbrio entre a mente e o coração é o que nós viemos aprender aqui na Terra. É verdade. Perfeito. Professor, e quando você faz a projeção e lembra de tudo, mas não lembra a entrada e saída do corpo? Já falei isso. Uma pessoa pode sair do corpo inconsciente, despertar no meio, vivenciar um monte de coisa e apagar antes da entrada. Quando ela abrir os olhos ali, ela vai lembrar do meio, não vai lembrar de ter ido ou voltado. Muita gente é assim. As saídas do corpo nunca são iguais, Dani. Uma noite você deita, apaga e acorda lá. Na outra noite você deita e vê tudo desde o início. Sabe, varia de acordo com o seu cansaço, sua preocupação diária, sua energia, o jeito que você está. Tem dia, Dani, que você vai deitar leve, solta, pensando no universo. No outro dia você vai deitar com uma conta para pagar apertando, sabe? O boleto é o maior obsessor que existe, o boleto é terrível, né? E ele sempre vence. Então, essas condições variam. O importante é que a pessoa tenha uma média bem legal de consciência lá fora. E vou repetir, não é tão importante ver a saída ou a volta, e sim o meio. É igualzinho você vai fazer uma viagem, o Dani, você vai para a rodoviária, senta no ônibus e apaga, tá? E aí você acorda no meio da viagem. E aí você começa a observar o ponto onde o ônibus está. Ele rodou 100 quilômetros. Aí você olha e fala, puxa, que legal, que paisagem bonita. Quer dizer, você despertou no meio da viagem, sendo que na primeira parte você estava apagada, mas você está indo. E aí você dorme de novo e acorda no destino. Quando você acordar, você vai falar assim, eu dormi na saída, dormi na volta, mas pelo menos aquela parte que tinha uma serra linda, eu vi tudo. A mesma coisa, uma saída, nesse pote que eu estou falando. Você não viu a saída na entrada, mas o meio, e isso é o principal, era a parte essencial, que era o que você estava fazendo do lado de lá. Ver o corpo, a saída, isso aí é uma coisa totalmente, para mim que trabalho com isso, irrisória. Eu cansei de ver meu corpo, eu já não quero ver meu corpo. Eu quero ver minha energia, eu quero ver o que eu irradio lá fora, o corpo eu já conheço. Então as pessoas também ficam muito sideradas com essa questão do corpo, que também é um bloqueio. Eu quero sair e ver o corpo. A ideia do corpo te prende aqui. Você deve deitar pensando que você é a luz, imaginando o universo, estrelas, para tirar a tua mente daqui, para numa eventual projeção você ir para um plano bem alto. Mas as pessoas não fazem isso, elas deitam com a mesma ideia como se fosse o corpo humano. Aí sai do corpo e quer agir lá fora como ela agiria aqui. E isso explica muita gente fora do corpo que não flutua, fica andando, gente que tenta falar em vez de fazer telepatia, ela usa o corpo astral como ela usaria o corpo humano. Esse é um bloqueio, um condicionamento. A pessoa deitando, ela deve pensar, eu sou um ser de luz, ocupando um corpo material. Eu vou me desprender e ali eu tenho umas condições diferentes aqui dentro. Eu posso ser só uma mente sem forma, eu posso ser só uma luz. Esse tipo de pensamento na hora de deitar toda noite ajuda a desprender o corpo astral. Mas as pessoas estudam isso de forma equivocada. Dorme pensando no corpo, quer ver o corpo, pensa que o cordão de prata tem um limite. Tudo isso é o condicionamento nosso antropomórfico aqui de baixo. Na hora de deitar, pensa que você é um espírito, não pensa que você é um corpo. Você não é um ser humano, você está como ser humano no momento, homem ou mulher, mas a nossa essência não é física, não é sequer humana. Nós somos cidadãos do universo, no momento, temporariamente humanos. Professor, o senhor poderia falar sobre projeções conjuntas? Tipo, conjunto o quê? Pessoas juntas saírem do corpo? Não está bem clara a pergunta dela. Veja mais. Pede para ela perguntar de novo. Isso, pode perguntar para a gente novamente? Outra pergunta aqui. Fala um pouquinho sobre exoprojeção. Nunca vi nesse nome. Exoprojeção é o seguinte, exo do grego, para fora. Então, quando você fala exoprojeção, uma projeção para fora do planeta. Daí você fala exoprojeção. Essa é uma terminologia usada em projeciologia. Exoprojeção, uma projeção para fora do planeta. Tá? Onde há a possibilidade do encontro com outros seres não terrestres. Eu tenho um material maravilhoso sobre isso. Eu já fiz várias lives lá no meu canal, tem um monte de coisa sobre isso, viu, Dani? E no livro Viagem Espiritual tem algumas imagens com extraterrestres também. É que aqui pelo Instagram é uma pergunta complexa para eu responder sem mostrar imagens. Entra lá no meu canal, tem um monte de temas sobre isso. Tá? E no meu livro tem um monte de imagens também. É que para explicar isso aqui, não vai ficar legal a explicação aqui em pouco tempo pelo Instagram. Sim. Professor, para falar em tempo, estou com o senhor aí, viu? Mais uma perguntinha?
Faz Vamos lá. 1h15. Existe uma posição que facilite para fazer a projeção? Não, isso é mito. A maioria dos livros de saídas do corpo mostra a pessoa deitada em decúbito dorsal, barriga para cima. Isso levou a esse mito de que a pessoa teria que estar de barriga para cima. Nada disso. Se a pessoa tiver encostada aqui, ó, e apagar, as ondas cerebrais descer, a musculatura relaxa, ela pode ter uma saída. Não é questão de posição. Entretanto, para melhor memória, estar de barriga para cima facilita. Porque assim que a pessoa encaixa, ela abre os olhos. Se ela está de barriga para baixo, de bruços, as ondas cerebrais estão mais no fundo. Ela entra e apaga. E depois pode não lembrar quando acordar. De barriga para cima, facilita a memória das saídas do corpo. Não a questão da saída. Pode entrar e sair de qualquer ponto. Mas para melhoria da memória, barriga para cima favorece. Agora um detalhe. A maioria da população mundial não dorme de barriga para cima. Não é uma posição que a maioria relaxa. Porque a ação da gravidade fica maior em cima. De bruços, deitado com a cabeça para baixo, seria a posição que a pessoa lembraria menos. Isso teoricamente, porque tem gente, mas é que dificultaria mais, que as ondas cerebrais estariam mais baixas. Então a posição média é virar de lado, tá? Que é talvez a posição que a maioria da humanidade dorme, lateralmente. Pode sair em qualquer, para dormir de bruços, sentado. A memória facilita quando a pessoa está de barriga para cima. Mas mesmo assim, tem gente que em qualquer posição pode lembrar. Perfeito. Professor, acho que já está uma hora. Como que está o horário de senhor aí? Vamos fazer mais uns 15 minutos, a gente responde o restinho e aí a gente fecha. Perfeito, tá? Perfeito. Vamos lá. Existe algum tipo de doença, o pessoal está perguntando aqui, ou até mesmo síndrome de Down que possa dificultar a projeção astral? Ah, sim, porque uma pessoa, uma criança especial assim, ela tem dificuldade de ter lucidez, né? Agora, pode acontecer da pessoa ter essa síndrome aqui dentro do corpo, Dani. De repente, durante o sono, ela se desprende e recupera a lucidez antes dela reencarnar. A lucidez dela como espírito, né? E depois encaixa e novamente está como criança especial. Então, às vezes é um espírito evoluído, passando pela experiência de ser uma criança especial, a família não sabe. Tem isso também, nem sempre é karma. Depende de cada situação. Exatamente. O importante todo é o amor para quem tem crianças especiais, os pais, os educadores, a família, receber essa criaturinha especial e fazer disso algo especial. Não é punição eterna, não, esquece isso. Faça disso uma viagem de amor. Não é fácil, mas os pais que recebem uma criança assim têm algo a aprender com uma criança assim. Talvez o despertar do amor incondicional, sabe? Coisas assim que a gente aqui embaixo não sabe, o plano espiritual de outro ângulo, sabe? Faz disso uma grande aventura. Muitos pais eu conheci ficavam assim, será que isso é karma? Não interessa. Interessa o dia de hoje. Como que você vai lidar com essa criança? Qual é o amor que você tem? Como é que você vai se virar? Qualquer coisa anterior já foi. O importante é o dia de hoje. E às vezes uma criança dessa é um presente. Pode ser um espírito superior encaixado ali, que ele usa o corpinho durante o sono, ele sai e usa a energia do corpo para fazer assistência invisível. Como tem outros em que a questão remonta a problema de vida passada, que a pessoa às vezes vem esgotar aqui. Nunca é igual, cada caso é um caso. Agora, o importante é o amor que se coloca para uma criança dessas. Perfeito, que coisa linda. Pessoal, estou recebendo bastante pergunta aqui que o professor já respondeu, tá? Eu convido vocês depois a assistirem a live que vai ficar gravada, mas só para não falar mais do mesmo, tá? Bastante perguntinha aqui que está repetida. Vamos ver aqui. Sussurros de falando. Gente, bora fazer umas perguntinhas aí mais diferentes, porque o pessoal está fazendo todas... Autista também, mesma questão também. Perguntaram aqui também, de autista, mesma questão que o professor... Às vezes eu faço live, as lives acontecem isso, você entra no YouTube, né? Um monte de gente entra, depois vai perguntando a mesma coisa. E aí você não consegue avançar no tema, né? Isso. Acaba desperdiçando. Exatamente. E outras pessoas querem perguntar coisa mais à frente, ficam até... Por isso que eu não estou fazendo live no YouTube agora, eu faço no Zoom com uma turma menor para evitar, porque dispersa muito. Eu acho que as pessoas aproveitam um pouco, na verdade, né? Porque podia aproveitar a chance e clarear bastante. Exatamente, exatamente. Mas são todas perguntinhas que assim, que significa sonho, que significa ver coisinhas, mas não sai daqui. Sobre sair de em uma hora, Dani, isso acontece?
Desculpa, não entendi lá, sobre sair de uma em 1 hora. Precisa ver, mas eu acredito que ele esteja falando o seguinte: a gente tem um padrão de ondas cerebrais a cada 1h30, Dani. Esse padrão se renova. Então a onda cerebral desce para fazer a ida e volta 1h30, até fazer 9. Então, cada vez que o padrão desceu e sobe, onde quer que o corpo astral esteja, ele é puxado, porque o corpo fica muito frio quando você vai muito longe. Então a natureza adotou o cordão de prata, a cada 1 hora, 1h30, ela puxa o espírito para cá e logo depois solta de novo, como se fosse para dar carga vital no corpo, né? Então isso levou a história de muita gente falar que é muito difícil ficar mais do que 1 hora, usando a medida de tempo daqui, fora do corpo, porque o cordão puxa, por causa do mecanismo de ondas cerebrais ser de 1h30, ida e volta. Por isso que eu falei, a pessoa que quer estudar esses temas, precisa estudar o padrão de ondas cerebrais, como é que funciona o corpo durante o sono, para ela compreender esses mecanismos. Perfeito, perfeito. O que seria criptoconsciência? Olha, precisa ver, eu não sei o que ela está querendo dizer. Essa expressão criptoconsciência, ela era usada num livro chamado Projeção do Corpo Astral, publicado em 1929 na América do Norte, e depois publicado em português durante décadas, do Sylvan Joseph Muldon com Hillward Carrington. Então, o Sylvan Muldon, lá na década de 1920, falava que durante a saída, uma parte da consciência dele funcionava à revelia dele mesmo. Então ele chamava isso de criptoconsciência. Tá? Eu vou chamar de outro jeito. Nós aqui estamos minimizados, quer dizer, um pouco condicionados. Quando a gente sai do corpo, a lucidez pode aumentar, e a gente percebe que sabe coisas lá que não sabe aqui. Então, muitas vezes eu tive a sensação, Dani, de entrar no corpo e ter a sensação que eu emburrecia na hora que entrava, porque o cérebro não aguenta aquele nível de consciência do lado de lá. Ele reduz você para a vigília do aqui e agora. E aí você fala assim, lá fora eu sabia, mas aqui dentro eu não sei nem sequer o que eu sabia lá fora, parecendo que havia uma outra inteligência em mim. Isso era chamado de criptoconsciência pelo Sylvan Muldon. Pelo menos isso é o que eu conheço, porque pode ser que ele esteja usando criptoconsciência de uma outra área, com outro enfoque. O que eu conheço é isso que eu estou respondendo. Perfeito. Professor, quero te agradecer, então, essa live. Muitas perguntas. Gente, o pessoal fez bastante pergunta aqui no final, mas é isso. O pessoal foi entrando. Convido vocês a assistirem depois. E quero agradecer demais. Tanto conhecimento, tanto compartilhar, professor. O Dani, eu sei que seu marido fez o curso de projeção, né? Eu nem sei quem, não lembro dele, só vendo a foto. Eu sei que eu acho que o ano passado, ou retrasado, eu vendo ele, pelo nome eu não sei, mas pela foto eu posso reconhecer. Então, acho que eu mandei um abraço também e tudo de bom aí para vocês, tá? Muito obrigada. Assim que voltar ao presencial, também quero... Tem previsão, professor? Dos cursos presenciais? Tem, a gente está recomeçando agora o mês de agosto, ainda com metade das turmas. Ah, que bacana. Vai ter agora, dia 21 e 28, vai ter um curso só de chakras aqui em São Paulo, já presencial. E as palestras ainda não, porque as palestras são 200 pessoas. E a gente só pode deixar uma parte entrar. Então, estou fazendo o curso com turma de 40, daqui a pouco a 60, daqui a pouco 80, até a gente chegando no normal. Que delícia, então, que delícia. Olha lá, gente, aproveita. Eu vou me inscrever já. Grata, professor, grata mesmo pela oportunidade. Sempre é muito bom aprender. E, gente, aproveita para assistir o YouTube, para ir lá acessar os materiais gratuitos do professor também, que tem muita coisa para a gente expandir aí e aprender. Gratidão. Legal, boa noite aí para todo mundo aí, viu? Boa noite, gente. Até mais. Grata, professor. Até mais. Tchau, tchau.